Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sistema vascular. Somente na última década, mais de 529 mil mulheres se internaram para resolver problemas envolvendo varizes. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no Observações o médico cirurgião vascular Dr. Tiago Vilela, que vai explicar sobre as causas das varizes, as formas de tratamento e como evitar esse tipo de problema que surge no nosso corpo. Bom, doutor Tiago, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse problema que é recorrente e que a gente tem visto acontecer bastante, né? Exatamente. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para responder as perguntas do público e trazer bastante informação para todo mundo. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando como que você enxerga, né, esse cenário das doenças cardiovasculares, principalmente das varizes, que a gente viu aí que, por exemplo, 529 mil mulheres na última década se internaram para poder fazer a cirurgia. Bom, a doença de varizes é uma doença extremamente comum na população brasileira. A estimativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular é de que 30% da população brasileira seja portadora da doença de varizes, que em sua maioria dos casos é uma doença de origem genética, é uma herança de família. Sendo assim, uma doença que não tem cura. Então, o paciente que começou a manifestar essa doença, ele vai precisar de um acompanhamento e de algumas intervenções ao longo da vida. Agora, o que o nosso público às vezes não sabe é que as varizes, elas são consideradas doença, não é isso? Sim, varizes são uma doença que, não só pela sua frequência, que chama muita atenção do sistema de saúde público, privado, mas também pelos riscos secundários às varizes. A maioria das vezes ela é uma doença benigna, não vai trazer grandes problemas, além de desconforto ou estético ou exclusivamente nas pernas, mas ter varizes é um fator de risco para evoluir para trombose. A doença de varizes é uma doença que apresenta estágios, e o último desses estágios são as feridas na perna. Então, os pacientes que não se cuidam, que não tratam, podem evoluir para algum desses dois grandes problemas, que seria quadros de trombose ou feridas abertas nas pernas. Agora, o que tem causado tantas doenças cardiovasculares ultimamente na população? É às vezes o sedentarismo, a genética, como você disse, é a falta também de exercícios físicos. O que tem influenciado? Bom, não só no Brasil, mas no mundo todo, os maiores causadores das doenças cardiovasculares são o ganho de peso da população. O índice de obesidade aumentou muito. Junto com ele vem todos os problemas secundários da obesidade, incluindo entre os problemas secundários estão os problemas cardiovasculares. Sem dúvida nenhuma, o que você acabou de dizer, o sedentarismo, porque as atividades físicas elas melhoram o condicionamento cardiopulmonar e trazem uma melhora circulatória geral. Então, o sedentarismo, o ganho de peso da população e os maus hábitos, tanto alimentares como especialmente o tabagismo, são causas desse aumento de doenças cardiovasculares. Ainda não inventaram nada pior para vaso do que cigarro. Então, a persistência do tabagismo na população traz, junto com ele, muitos problemas vasculares. Agora, explicando em miúdos para o nosso público, quando você fala em tabagismo, qual que é o efeito dele no sistema vascular? Bom, uma coisa muito importante sobre o tabagismo, especificamente no sistema vascular, é que o mecanismo de destruição que o cigarro realiza na hora de destruir vasos, ele não é exclusivamente por ação direta, ele atua por mecanismos inflamatórios. Então ele inflama os vasos e leva os vasos a fecharem, o que é gravíssimo. Só que sendo um mecanismo inflamatório, ele não é dose dependente. Então, especialmente para doenças vasculares periféricas, não cardíacas, não faz diferença se você fuma 1000 cigarros, um cigarro, meio cigarro, ou está sentado do lado de alguém respirando a fumaça do cigarro. O estrago é absolutamente o mesmo. Então, uma coisa extremamente importante na hora que a gente vai avaliar dentro do consultório é tempo de exposição. Nós temos muitos pacientes que nunca colocaram um cigarro na boca, mas o companheiro de vida fumou a vida inteira. Então, simultaneamente, respirou a fumaça e apresenta problemas vasculares secundários ao cigarro,
só porque ficou lá respirando fumaça. Então, o cigarro especificamente é basicamente o maior problema vascular, a maior causa de problema vascular que nós temos. Agora, no início do programa, eu trouxe uns dados aqui da Sociedade Brasileira de Angiologia e também de Cirurgia Vascular, onde mostrou que o maior número de pacientes, 529 mil mulheres se internaram na última década para fazer cirurgia aí de varizes. Por que isso ocorre? As varizes dão mais nas mulheres ou porque os homens já não ligam mais para isso e quando vão ligar já é porque o trem está feio? Entendi, mas a questão é o seguinte. Elas internaram para tratar um tipo de problema muito específico, que é a doença venosa, a doença de varizes. E sim, a doença de varizes ela é muito mais prevalente na mulher do que no homem, certo? E especialmente por efeito dos hormônios femininos, que facilitam a manifestação da doença de varizes. A doença também existe no homem e ela tem uma peculiaridade no homem. Apesar de ser mais rara, ela tende a evoluir mais rápido. Ela tende a ser mais grave no homem. Certo? Então, a maioria dos pacientes são mulheres, mas tendem a ser casos mais leves do que os casos dos homens. Agora, como que vocês da cirurgia vascular dividem esses graus das varizes? Qual que é a quantidade de graus e qual que é aquele que já chama a atenção e a pessoa já vai direto para a mesa de cirurgia? Bom, atualmente não existe uma indicação absoluta para cirurgia mais, que nós temos muitas técnicas. A doença de varizes tem alguns estágios, em geral ela começa com aqueles vasinhos fininhos, depois aparecem varizes maiores, que ficam altas na pele, a seguir o inchaço, depois vem as mudanças de cor da pele, que às vezes ou fica avermelhado ou já escurece muito a perna direto. E o último estágio, como eu já tinha citado, são as úlceras, as feridas de perna. Nenhum desses casos são indicações absolutas de cirurgia, são indicações de tratamento. Tratar não necessariamente é operar, porque hoje nós temos diversas técnicas para poder tratar, certo? Então, na hora que o paciente senta lá com a gente vai definir em que ponto desses estágios o paciente está, porque isso dá indícios de técnicas que vão ser mais úteis ou não. Mas, além do que a gente tem de convencional, que seria a cirurgia para retirada das varizes, e as aplicações convencionais dos vasinhos, que são as duas técnicas mais antigas, hoje nós temos laser direto sobre a pele, aplicações com espuma de polidocanol, guiadas por ultrassom. Nós temos o tratamento com laser por dentro do vaso, que é o endolaser. Tratamentos em que a gente congela o que a gente vai aplicar, que é a crioescleroterapia. Então, existem diversas técnicas, cada uma delas com suas indicações, contraindicações e seus limites. Então, todo caso tem que ser individualizado. Eu tenho que entender a sua história, o que você já tem de outras doenças, em que estágio você está, onde está seu problema, se é no sistema principal de veias dentro do músculo, se é no sistema de safenas, onde estão suas varizes, tamanho, calibre, posição, que são informações que vão me ajudar na hora de escolher a técnica. Agora, o que as pessoas podem achar é o seguinte: varizes só dá na perna ou pode dar em outras partes do corpo? Em outras partes, sim. Excelente. Especificamente por motivos estéticos, eu sou muito procurado para tratar vasos em face. Aqueles vasinhos fininhos em asa de nariz também são componentes da doença venosa, certo? Agora, a doença de varizes, em geral, ela é de membros inferiores. Varize, ela é uma veia doente, é uma veia que não funciona. Essas veias que não funcionam podem aparecer dentro da pelve, dentro do abdômen, pode aparecer na superfície abdominal, pode aparecer em membros superiores, então elas podem aparecer em outros lugares. O lugar mais comum é nos membros inferiores. Isso por conta de peso, por conta de movimentação do dia a dia? Seguinte, nós temos dois tipos principais de vasos no corpo: artéria e veia. A artéria é o vaso que vai sair da nossa bomba hidráulica, que é o coração, e impulsionado pela bomba vai levar o sangue sob pressão até o pé. Veia é o vaso que vai sair da extremidade, sem ninguém empurrar, contra a gravidade e que tem a missão de devolver o sangue para o coração. Então, é um sistema que tende a dar errado.
Então, se o paciente não contribui para o funcionamento do sistema venoso, ele vai dar errado. E onde que ele dá errado com maior facilidade? Onde a coluna de sangue é maior para ser sustentada. Então, o volume de sangue, o tamanho das veias é muito maior no membro inferior do que em qualquer outra região. Por isso que acaba se manifestando muito mais no membro inferior do que em qualquer outro lugar. Agora, quais são os tipos de problemas vasculares que você mais encontra na sua clínica, nos seus atendimentos? Bom, o maior motivo disparado para me procurarem é dor. E aí, como causa de dor nos membros inferiores, o motivo mais comum, mais frequente na população é varizes. Então, é disparado que eu mais trato. Mas as doenças arteriais, especialmente secundárias, a diabetes mal cuidado, a hipertensão mal cuidada e o maior motivo, que é o cigarro, também aparecem. São sintomas, são manifestações diferentes com uma queixa em comum, que é a dor, certo? Agora, a causa da dor é diferente. A forma de tratar doenças arteriais e venosas são completamente diferentes, certo? Mas o maior motivo de me procurarem é dor. Segundo maior motivo, estética, certo? Tanto pacientes que me procuraram inicialmente pela dor estão satisfeitos porque estão sem sintomas e aí procuram porque querem ficar com a perna bonita, quanto pacientes que diretamente não têm sintomas, mas têm desde vasinhos, varizes maiores e têm o desconforto estético, que é importantíssimo, porque desconforto estético, ele traz junto com ele, a maioria das vezes, problemas psicológicos associados. Não estou dizendo que o paciente tem algum problema. Não, eu estou dizendo que o desconforto estético gera um problema psicológico. Entendeu? Ele gera desconforto, ele muda a roupa do paciente, abaixa a autoestima. Então, é um problema com tanta importância e que a gente trata com tanto zelo quanto o paciente que chega com dor. Tá certo, doutor Tiago. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988.
Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre varizes, que é um dos principais problemas vasculares que acomete os brasileiros. Bom, doutor Thiago, no primeiro bloco falamos dos aspectos gerais das varizes, agora falando delas também com relação ao que elas podem representar. Quando elas aparecem, elas podem indicar que há algum problema circulatório no corpo? Sem dúvida. Desde os vasinhos mais fininhos até as varizes maiores, que às vezes ficam enoveladas próximas da pele, são indícios de que aquele sistema não está funcionando. Então, o paciente, mesmo que ainda não tenha sintomas, mas que já começou a perceber que vasinhos fininhos ou varizes estão aparecendo próximos da pele, devem procurar a ajuda de um cirurgião vascular. Agora, com relação às varizes, em quais casos elas precisam ser tratadas? Porque no primeiro bloco você disse que há graus, né? Em quais graus aquela varize ela pode representar risco e ela precisa ser tratada, ou todo tipo de varizes tem que ser tratada? Isso. Todas as varizes têm que ser tratadas. Uma coisa que é muito comum é os pacientes confundirem tratar com cirurgia. Tratar não é mexer na perna. Nós estamos falando de uma doença genética, hereditária, que, portanto, não tem cura. Então, nós vamos ter que tratar todo dia, a vida inteira. Então, muito mais importante do que a intervenção direta, para que se alcance o melhor resultado possível, é importante o cuidado que o paciente vai ter com a doença dele. E dentro desse cuidado, nós temos que juntar fatores que melhorem a circulação venosa. E aí sim eu consigo resultados duradouros e uma melhora de sintoma por muito tempo. Isso influencia inclusive lá na frente no resultado estético final. Agora, o que é base de tratamento para a doença de varizes? Nós temos duas principais. Número 1, atividade física. É o melhor remédio que já inventaram para todas as doenças vasculares, é a atividade física. O estímulo à circulação que é trazido pela contração muscular não tem nada que se equivale. Não tem medicação, não tem meia, não tem cirurgia que traga o benefício que a atividade física vai trazer. Certo? Então, esse é o número 1, essa é a base de tratamento para 100% dos pacientes que têm doenças de varizes. É alguma atividade, alguma fonte de contração muscular, especialmente nos membros inferiores, para estimular o retorno do sangue da perna para o coração. Quando você provoca contração muscular, você aperta as veias principais que estão dentro do músculo e transforma o músculo numa bomba hidráulica. Toda vez que ele contrai, ele empurra o sangue de volta.
Então, todos os estágios vão precisar de atividade física. O segundo pilar é controle de peso. Toda vez que o paciente ganha peso, ele acumula gordura, não é só na parede abdominal. Ele injeta gordura dentro de uma cavidade fechada. Uma cavidade que, quando o paciente nasceu, já estava definido o que era para ter lá dentro. E não era para ter um acúmulo de gordura lá dentro. Quando você injeta qualquer coisa num recipiente fechado, você aumenta a pressão lá dentro. E quem já estava lá e tem parede rígida, fígado, baço, rim, as artérias, não sentem tanto esse aumento de pressão. Mas a parede da veia é frouxa. Então, toda vez que você acrescenta alguma coisa, no caso a gordura, dentro do abdômen, você vai lá e comprime a parede da veia. Dificulta ainda mais o retorno do sangue de volta para o coração. Piora ainda mais a circulação na perna, aumenta os sintomas, acelera a formação de varizes. Então faz parte também do tratamento de todo mundo que tem doença de varizes, além da atividade física, as mudanças de hábito para que tenha um controle de peso. Agora, quais são os sintomas que uma varize pode apresentar para aquele sujeito ou para aquela sujeita em que tem muitas varizes na perna e que às vezes pode achar que aquilo ali está tranquilo? Quais são os problemas maiores que podem ser causados? Isso. Aquele paciente que, além do desconforto estético, começar a sentir dores nas pernas, queimação nos pés, nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço no final do dia, inchaço das pernas, esse paciente deve procurar um cirurgião vascular, porque esses são os sinais de que, por causa das varizes, ele está começando a ter sintoma. Então, esses pacientes sintomáticos também têm um risco maior para trombose. Em geral, são pacientes com doenças mais avançadas, então riscos maiores para abrir feridas. Então, se começou a ter sintoma, não deixe de procurar. Qual que é o melhor momento para procurar? No primeiro momento, você percebeu a doença de varizes. Não espere os sintomas para iniciar o tratamento. Afinal de contas, a maioria das vezes, o tratamento ele não é associado com alguma intervenção. A intervenção, ela é além da base, que é a atividade física e controle de peso, e ela é indicada caso a caso, escolhendo as melhores técnicas para cada um. Bom, você acabou de dizer com relação a esse cansaço nas pernas, né? Por que isso ocorre? É sinal de que tem algum problema na circulação, que leva do sangue ao restante do corpo? Ou então tem a ver com alguma relação que a pessoa fez muitas atividades naqueles dias e aí dobra o cansaço em cima das pernas? Qual que é a relação disso tudo? O cansaço especificamente da doença de varizes é o seguinte. Esses pacientes, eles têm uma boa circulação arterial, então o sangue chega muito bem até o pé. Mas, pelo problema de varizes, existe uma dificuldade do sangue voltar para o coração. Acontece que esse sangue que está lá dentro do vaso, ele está trazendo dentro dele os dejetos do funcionamento dos tecidos. Então ele tem um excesso de gás carbônico, ele tem restos de decomposição celular, eles têm resto de metabolismo celular, que são substâncias que acabam agredindo os tecidos ao redor quando você não tem um bom retorno venoso. Então essa agressão aos tecidos provoca um sofrimento desses tecidos da perna e ao final do dia, porque você passou o dia inteiro provocando essa agressão, é o momento em que você vai ter essa sensação de cansaço, a sensação de pernas pesadas, pelo acúmulo de sangue e dessas várias substâncias deletérias que estão lá no sangue venoso, acumuladas nos membros inferiores. Agora, você estava dizendo aí com relação ao tratamento. Hoje o tratamento ele está disponibilizado no SUS, porém a gente tem visto aí que uma fila imensa depois da pandemia veio aí para atrapalhar a vida das pessoas. E as pessoas estão acabando migrando aí para a rede privada de saúde. Então, como que você tem visto isso, uma vez que você está nas duas partes? Bom, seguinte, a pandemia, pela demanda hospitalar que aconteceu durante esses 3 anos, obrigou que as cirurgias eletivas, o que inclui as cirurgias de varizes, fossem suspensas, porque era necessário leito para atender aqueles pacientes graves com Covid, certo? Então, sendo uma cirurgia eletiva, ela poderia ser reprogramada, e ela acabou sendo reprogramada para o pós-pandemia,
quando o volume de demanda hospitalar diminuiu e aí a gente pôde voltar a operar. Acontece que a doença não parou, as pessoas não pararam de manifestar, elas não melhoraram hábitos ao longo da pandemia. Pelo contrário, o que se percebeu com os estudos é que os hábitos pioraram, tanto alimentares quanto aumento de sedentarismo. Então, a frequência de doenças vasculares, o que inclui as varizes, aumentou. Então, além da frequência que já era realizado os procedimentos cirúrgicos, agora a gente tem 3 anos de acúmulo de paciente. Não só novos pacientes. Por quê? Como eu disse, a doença não tem cura. Então, às vezes, pacientes que já foram operados há alguns anos e que não mantiveram a base bem feita com atividade física e controle de peso, eles acabam voltando para a fila, que o corpo formou novas varizes e eles vão precisar de novos procedimentos. A fila de varizes, na verdade, ela é interminável. Só que realmente a pandemia transformou num problema absurdo pelo volume de pacientes que se acumulou para poderem ser operados. Agora, com relação, você disse aí em relação à Covid-19, nós sabemos que nós vacinamos, né, a maioria da população vacinou e foi realmente o que nos livrou desse vírus. Agora, alguns tipos de vacinas influenciavam, como o próprio caso da AstraZeneca, influenciaram diretamente o sistema cardiovascular, a questão das veias, até mesmo quem tinha risco de AVC não podia tomar a AstraZeneca. Hoje vocês percebem algum tipo de reflexo nas varizes causados pela vacina? Não. Pela vacina, absolutamente não. Pelo Covid, sim. Muitos pacientes ficaram com dores crônicas nos membros inferiores, ainda não muito bem explicadas, mas no pós-Covid, certo? Então foi o vírus que causou isso nas pessoas? Vacina, não. Pelo vírus, sim. Muito paciente com dor crônica de membro inferior, de causa inespecífica, não necessariamente que tinha varizes associadas, mas muito paciente pós-Covid com dor crônica em membro inferior. E muitas vezes apresentou esse sintoma meses depois de ter tido a doença, né? Depois da doença. Mas absolutamente sem relações com vacina. Tá certo, doutor Tiago. Agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente continua o nosso papo aqui sobre o sistema circulatório e também sobre as varizes. Não sai daí, nós voltamos em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo,
uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são, desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre o sistema vascular e também sobre varizes. Bom, doutor Tiago, agora no terceiro bloco nós vamos falar sobre faixa etária. Muita gente acha que varizes só dá em pessoas acima dos 40 mais, 50 mais e por aí vai. Mas o recado então não é tão favorável assim aos mais novos, né? As pessoas mais novas também podem apresentar varizes, não é isso? Sim, exatamente. Porque, como a gente disse nos blocos anteriores, é uma doença genética. Sendo uma doença genética, não existe um padrão de manifestação. Então, existem desde pacientes muito jovens a adolescentes que vão começar a manifestar a doença de varizes, até pacientes que vão começar a manifestar depois dos seus 70, 80 anos. Então, uma vez que você tem a herança, existem alguns fatores que a gente chama de ambientais que acabam estimulando a manifestação. Por exemplo, o ganho de peso. Mas a maioria dos casos é porque chegou a sua hora de manifestar, certo? Então, mulheres jovens especialmente, não acho que vocês estão livres das doenças de varizes e ao menor sinal começou a manifestar, uma vez que o corpo começou a formar varizes, ele não vai parar de formar varizes, então procurem ajuda. Quanto mais cedo você começa seu tratamento, mais simples ele é, mais simples é o acompanhamento e melhores são os resultados. Agora, no bloco anterior, se não me engano, no primeiro bloco, você disse também que é uma doença hormonal. Aquelas mulheres que tomam anticoncepcional, que querendo ou não é uma bomba de hormônio no corpo, elas estão também mais propensas a desenvolverem a varizes, caso seja genético, no caso delas? A relação direta da reposição hormonal com doença de varizes, ela acontece de duas formas. Quando você associa doença de varizes, que já é um fator de risco para varizes, com o anticoncepcional, você aumenta o risco, certo? Então, existe essa só um aumento de risco de ocorrência de tromboses nessas pacientes. A outra relação é que sim, a presença de uma taxa maior de hormônios no organismo feminino acelera a formação especialmente
daqueles vasinhos mais fininhos. Não existem relações comprovadas da alta taxa hormonal com vasos grandes, mas com os pequenininhos, sim. Bom, e com relação à prevenção, tem algum tipo de medicamento, então suplemento que possa fazer ou então retardar esse surgimento das varizes? Bom, essa é uma pergunta que eu escuto quase todo dia no consultório. Todo mundo quer um milagre. Então, a resposta é: não existe uma medicação milagrosa para poder diminuir a frequência de varizes, desacelerar a formação. As duas únicas coisas que cumprem esse papel é atividade física e controle de peso. Então, para todo mundo que tem na família casos de varizes, se você não quer manifestar enquanto jovem, ou se você quer retardar, se você já tem e quer retardar para não ter sintomas, controle de peso e atividade física. Agora, uma vez no corpo, como tratá-las? Essa é uma ótima pergunta. Não existe uma fórmula mágica. Como eu disse em outro bloco, o tratamento ele tem que ser individualizado. Então, o paciente que nos procura para tratar, além da avaliação que a gente faz na hora da consulta, é indispensável a realização de duplex scan, que é um exame de ultrassom que a gente faz lá imediatamente na hora da consulta. A gente já faz a avaliação de todo o funcionamento do sistema venoso e é o que me dá o complemento das informações que eu preciso para escolher a melhor técnica para cada caso. Então, o paciente que tem varizes não precisa ter medo do tratamento, porque não é mais como era antigamente, que ou era aplicação ou é cirurgia. Nós temos várias outras técnicas pouco invasivas que é possível tratar até casos graves sem parar trabalho, viagem, atividade física. E uma outra questão, que é um medo muito grande de todo mundo que vai tratar varizes, é o medo da dor. Porque até pouco tempo não se tinha muitos recursos para tirar a dor, especialmente de procedimentos injetáveis ou de procedimentos com laser. E são procedimentos extremamente dolorosos se não forem feitos em ambiente adequado, com cuidados adequados. Mas existem hoje várias técnicas justamente para retirar a dor, retirar o desconforto do procedimento. Então, o paciente que nos procura, ele vai contar durante todo o seu tratamento com procedimentos realizados com anestésico local, resfriamento de pele, analgesia gasosa, estímulo tátil. Então, existem várias técnicas disponíveis no mercado e que o médico cirurgião vascular pode assimilar dentro do seu consultório para trazer conforto para o paciente. Então, você que tem varizes, não precisa ter medo do tratamento. Pelo contrário, quanto antes procurar, melhor, mais simples. Existem diversas técnicas, não necessariamente o seu caso será cirúrgico. Boa parte dessas técnicas substituem cirurgias, inclusive cirurgias grandes, certo? E, última coisa, como eu acabei de dizer, não precisam mais ter medo da dor. Agora, com relação a isso também, visitar o médico é mais que importante, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas, eu tô com dor, mas eu vou lá, tomo um paracetamol, tomo então às vezes alguma coisa ali que vai me desinchar, né? Fazer algum tipo de soltar algum tipo de líquido, às vezes eu tô retendo muito líquido, as pessoas acham também que isso está diretamente, então e acabam ali procrastinando, né? Ou seja, adiando algo que já poderia ter sido resolvido. Então, você se depara muito com isso no consultório? Sim, e a procrastinação, ela não é só o problema que ela traz, não é só em adiar o tratamento, que boa parte dos pacientes não vai ter complicação nenhuma no meio desse caminho. O problema é a influência que isso traz para as pessoas ao redor. Você, ele também tem dor na perna e também não procura. Para que eu vou procurar? Ele tomou um remedinho, a dor dele passou. Na minha família, fulano tratou e apareceram novas varizes, então eu não vou tratar. Cada organismo responde de uma forma diferente. Então, não é porque determinada medicação ou determinada técnica funcionou para um paciente que vai funcionar para você. O tratamento, é importante você ir até o médico, porque é aquele profissional que foi treinado para identificar o que pode ou não resolver em cada caso. Uma coisa que eu vejo muito,
O paciente consulta comigo e a família inteira começa a tomar a mesma medicação. Não é assim que funciona, a medicação tem efeito colateral, a gente escolhe para cada caso qual medicação que vai me ajudar durante o tratamento. Meia compressiva, eu vejo muito paciente passar a meia, terminei meu tratamento, pode usar minha meia que você vai começar a tratar. Meia é um remédio sob medida, então ela foi medida para aquele paciente. E ela tem um prazo que ela dura, a elasticidade dela, então ela não é eterna. Então também não é para todo mundo, não é todo mundo que pode usar meia compressiva. São organismos diferentes, né? Exatamente, são organismos diferentes, consequentemente doenças diferentes. Então o tratamento ele é diferente para cada um. E se você não teve um bom resultado durante o seu tratamento, já tratou alguma vez e não teve um bom resultado, procure outro profissional. Não é porque aquela vez não teve um bom resultado que você nunca vai ter um bom resultado. Às vezes aconteceu algum problema no meio do caminho, ou de condução, ou de aceitação por parte do paciente de todas essas etapas, que tem importância igual, desde a cirurgia até a atividade física que ele faz no dia a dia, mas o importante é não deixar de tratar. Agora, quando a gente está falando aqui de profissionais, gente, é profissionais da medicina, porque o que tem de esteticistas por aí, de gente falando que vai fazer milagre, não está no gibi, né? Então tem que tomar cuidado com essas pessoas que falam que vou fazer uma massagem de você, uma drenagem linfática e vai resolver sua dor na perna, sua dor aí, que às vezes pode ser as varizes que está causando isso, e a pessoa está ali adiando, sendo que poderia estar resolvendo, né? Bom, eu acho que todos os profissionais têm seu valor, mas é importante que entendam os seus limites. A drenagem que é feita, ela vai diminuir o inchaço de uma forma absurda, inclusive em alguns tratamentos a gente associa isso, certo? O que tem que ser é bem conduzido, tem que saber quando indicar, para qual paciente indicar e se pode ou não ser feito determinado procedimento. E o paciente tem que tomar muito cuidado com o barato que sai caro. Às vezes ele acha que é o mesmo procedimento com profissionais médicos e não médicos e acaba não sendo realizado com os mesmos cuidados, porque dentro da flebologia, dentro do tratamento de doenças venosas, de varizes, a gente vê que os próprios profissionais e também os pacientes culturalmente minimalizam a doença. Tanto que é cultural. Eu recebi ligações no consultório do paciente, estou ligando porque eu quero fazer aplicações, estou ligando porque eu quero fazer laser, estou ligando porque eu quero fazer espuma. Não é assim que funciona. A definição de técnica ela é tomada com base em dados objetivos, dados médicos, do exame físico, da consulta e do duplex scan. Então não é uma definição simples, não é uma definição do paciente qual técnica será utilizada. É uma obrigação do médico definir isso. Às vezes o paciente sai até com raiva, né? Exatamente, mas quem tem treinamento técnico para definir é o médico. Não é porque uma vez fez a aplicação e resolveu que todas as vezes vai resolver. A doença evolui. Vasos novos foram formados que não necessariamente vão responder da mesma forma. Então, a definição técnica, ela é do profissional técnico treinado para aquilo. Entendeu? E sim, nós trabalhamos muito em conjunto com profissionais de outras áreas, especialmente, assim, muito frequente, profissional da enfermagem, estomaterapeuta, isso é todo dia, paciente com ferida, a gente só consegue tratar com a ajuda deles, certo? E profissionais que fazem drenagens linfáticas bem executadas, profissional treinado para fazer isso. Todos os profissionais da rede pública envolvidos no tratamento de feridas, profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, os profissionais médicos que atuam nos postos de saúde. Então, até peço desculpa se eu esquecer de alguma outra área, mas sim, nós trabalhamos em conjunto, mas na hora de trabalho técnico, cada um com sua especialidade técnica. Tá certo, doutor Tiago. Agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem as considerações finais aqui do nosso assunto. Não sai daí, nós voltamos em instantes.
A Minaseurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Para Minaseurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem usa o SUS tem direitos previstos em uma carta. Afinal, para que a gente possa cobrar, a gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? Você sabe quais são os seus? Deixa que eu te conto. Quais são os direitos do usuário do SUS? O primeiro deles é o de ser atendido com organização. Todo mundo tem que ter acesso aos postos de saúde. E quem estiver em estado grave deve ser atendido primeiro, claro. Todo cidadão tem direito a um atendimento de qualidade, estando perto de seus familiares, com direito à ajuda para aliviar a dor. Todo cidadão tem direito a tratamento humanizado e sem discriminação. Todo cidadão tem direito a ver seu prontuário. O paciente é livre para permitir ou não qualquer procedimento. Mas nunca minta sobre seu estado de saúde e sempre trate com respeito os profissionais. Só assim, garantindo que todos estejam empenhados em cumprir sua parte, que a saúde pública consegue atender a todos. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. De volta com observações que hoje fala sobre o sistema vascular e também sobre as varizes. Bom, doutor Tiago, uma pergunta que chegou aqui, inclusive, muita gente pergunta, que é sobre o seguinte: vai eliminar os vasinhos ou então qualquer outro tipo de veia do meu corpo? O corpo, ele aceita isso? Para onde que vai esse fluxo sanguíneo? Explica pra gente a importância de tirar essas veias que, em tese, não estão servindo mais. Então, vamos lá. Nós temos 2 sistemas de veias nas pernas. O sistema principal não é esse perto da pele. A maior parte do sangue que chega até o pé, ela vai voltar para o coração por dentro do músculo. E esse sistema profundo, principal, raramente é acometido pela doença de varizes. E é um sistema em que a gente não mexe. O que eu preciso para colocar o sistema principal para funcionar? Atividade física e controle de peso. Só. Em alguns casos, a gente associa algum sistema de compressão, por exemplo, meia compressiva. Então, esse sistema já está preparado para devolver a maior parte do sangue que chega até o pé, de volta para o coração. Se você retira vasos doentes do outro sistema, que é o sistema superficial perto da pele, esse sistema principal se adapta para suprir essa demanda de retorno. Por isso que, com tranquilidade, a gente pode tratar a doença de varizes, que é uma doença que acomete normalmente o sistema superficial perto da pele, porque aquela veia que eu estou tratando
é uma veia que não está trazendo benefício nenhum. A função normal da veia é recolher o sangue da perna e devolver para o coração. Em vez disso, a varize ela aumenta de tamanho, as válvulas que deveriam impedir o sangue de retornar para a perna param de funcionar e elas provocam um refluxo, uma devolução do fluxo sanguíneo para a perna, que é o que traz boa parte dos sintomas. Então, não precisam se preocupar. Nós temos um outro sistema extremamente eficaz por dentro do músculo que se adapta para devolver esse fluxo que chega até o pé. Dúvida extremamente frequente: e a safena? Ah, mas e a ponte de safena? Então vamos explicar. Nós temos 2 veias com o nome de safena em cada perna. Elas não fazem parte do sistema principal, elas fazem parte do sistema superficial. Por isso que quando ela está doente, eu posso retirar, tratar, secar, queimar, posso fazer o que for necessário para eliminar aquela veia doente, que ela não vai provocar prejuízo para a circulação na perna. Ah, e se futuramente o paciente teve um problema cardíaco, precisa fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica? A veia mais simples da gente usar, justamente porque ela não é indispensável e ela é superficial, é a safena. Mas se as 4 safenas tiveram que ser tratadas, se as 4 estão fechadas, nós ainda temos no nosso corpo outras fontes de vasos que podem ser utilizados. Tem mamária, veias de braço, então existem outros vasos que podem ser utilizados para esses casos. E a veia que é utilizada, a safena que é retirada para poder fazer uma ponte, é uma veia sadia. Veia doente, ela não serve para a perna, ela não serve para o coração. Então não tem que preocupar com esses tratamentos, porque o nosso corpo se adapta a levar o fluxo para dentro do músculo. Agora, eu tenho visto também, pesquisando sobre esse assunto, muitas pessoas ali, às vezes, confiando em propagandas que passam na TV ou até mesmo na internet, de cremes milagrosos, remédios, cápsulas, que vão fazer, pelo menos, a diminuição das varizes. Direto e reto, você pode ligar a televisão aberta à tarde, o que tem de propaganda disso, gente, não é brincadeira. Então, esses cremes têm alguma funcionalidade ou não? Isso é mentira pura por marketing? Não, nós utilizamos cremes, nós utilizamos remédios orais durante o tratamento. Eles auxiliam tanto na melhora de sintomas, quanto durante o tratamento para recuperação pós-tratamento. Agora, não existe nenhum remédio, seja oral ou tópico, de creme, pomada ou qualquer outra coisa, que vai diminuir a quantidade de varizes ou o tamanho das varizes. Isso não existe. Não existe. E uma vez que o paciente tomou a decisão de tratar, uma coisa que eu falo com todos os meus pacientes, que remédio que funciona não faz propaganda na televisão. Remédio que funciona, o médico passa. Porque ele aprendeu na faculdade, ele aprendeu na residência e estudou, entendeu como é que aquela medicação funciona, então ele mesmo prescreve dentro do consultório. Então, remédio que funciona não faz propaganda. O que faz propaganda, basicamente, é charlatanismo. Não vai ter bons resultados. Muito menos o que é dito na propaganda vai resolver a vida toda só desse jeito. Isso não existe. Tá certo? Então, procurem profissional treinado, que é o médico cirurgião vascular, para poder te auxiliar ao longo do seu tratamento e com as informações da sua história, doenças que você já tem, o quadro que você apresentar na hora que chegar no consultório, aí que medicações e cremes são escolhidos. Agora, em relação à alimentação, tem alimentos que podem ajudar a potencializar a prevenção e tratamento das varizes e tem também aqueles que podem prejudicar e potencializar aí o surgimento delas? Bom, existem alguns estudos, nenhum com bons resultados que a gente possa definir como se não, esse alimento com certeza absoluta faz bem ou faz mal. O que é muito bem definido em relação a peso. Então, o que eu oriento meus pacientes? Tudo aquilo que te fizer engordar vai fazer mal para a circulação. Tudo aquilo que tiver associado com hábitos saudáveis de vida vai fazer bem para a sua circulação. Então, não existe um alimento específico para isso. Para a doença arterial, outro tipo de doença, aí sim. Porque gorduras de origem animal e sal em excesso estão diretamente associados com doenças arteriais, certo? Mas
Para a doença de varizes, não, é controle de peso. Agora, com qual frequência a pessoa que hoje tem varizes, né, tem ali já começando a surgir, qual que é a frequência que ela deve ter para ir ao médico, para poder começar esse tratamento e principalmente não interromper esse tratamento, né? Isso. O tratamento, como eu disse antes, a base dele é feita pelo paciente em qualquer lugar que ele tiver, que é atividade física e controle de peso. O acompanhamento médico, a frequência ela é definida paciente e médico caso a caso, tá? O que eu faço com meus pacientes uma vez que ele me procurou e tratou, o primeiro acompanhamento é ou com 6 meses ou com 1 ano. E a partir daí a gente começa a espaçar de acordo com necessidade, entendeu? Mas tão importante quanto manter uma base bem feita, à medida que o corpo vai formando novas varizes, tratar. Se você deixa acumular, o tratamento fica mais oneroso e mais desconfortável, certo? Porque ele dura mais tempo o tratamento. Agora, o nosso tempo está acabando. Qual que é o seu recado aí para quem hoje está vendo aí que está com varizes? Procura por onde? Pela rede pública? Vai aonde você atende? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Se você tem varizes, tendo sintomas ou não, procure um cirurgião vascular. Existe cirurgião vascular na rede pública, existe através de convênios e existe por meios particulares. A base de tratamento vai ser a mesma, as medicações vão ser muito semelhantes. O que vai variar entre essas 3 opções são as opções técnicas disponíveis e a quantidade de recursos para retirar a dor dos procedimentos que cada profissional vai ter disponível. Na nossa clínica, o que existe no mercado disponível para tirar a dor do procedimento, para transformar o procedimento mais simples possível, no menos invasivo, devolver o paciente o mais rápido possível para as atividades físicas, viagens e para o trabalho, é o que a gente vai conseguir executar. Então, lá nós conseguimos associar tecnologia com conhecimento para trazer, e mais os aspectos de conforto, para trazer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes, certo? Mas os recursos disponíveis em cada uma dessas 3 esferas, sem dúvida, vai variar. O importante é, não adie. O quanto antes você começar o seu tratamento, mais simples ele é. E por mais grave que seja o seu quadro, existe tratamento. Agora, o público que está assistindo, como que faz para poder tirar dúvida ou saber mais informações com você? Nós estamos no Instagram, através do Instagram da clínica, que é @clinicaveine, VEINE, ou diretamente no meu Instagram, dr.tiago.vilela. E também, com esses mesmos nomes, existe site, Facebook, e estamos todos os dias no primeiro andar da Clínica Vox Day, na Avenida Getúlio Vargas, 311, em Itaúna, no centro. Tá certo, doutor Tiago, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais e sua mensagem aí para o público? Então, doença de varizes é uma doença muito frequente, que causa muito desconforto, que pode trazer problemas graves. Então, não deixe de tratar, não adie o seu tratamento. Tá certo, doutor Tiago, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Voltaremos sim. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060 e faça já um contato para saber como são as condições para você ter a sua marca aqui conosco. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!